Na Band Vale, bate-papo esportivo, com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento New Clean, sempre inovando. Instituto Homem, descubra a simplicidade em viver bem. É hora de falar de esportes em mais um bate-papo esportivo ao vivo com o eclético Antônio Carmo. Salve, salve, Carmo. Boa quinta-feira para você. Muito obrigado, bom dia para você, Cláudio Nicolini, bom dia a todos os amigos que nos acompanham, nos ouvem, nos veem aqui no bate-papo esportivo da Band Vale, entre eles o Arcione, que é o presidente da APAI de Taubaté, torcedor de São Paulo Futebol Clube, está sempre nos acompanhando em todas as manhãs aqui na Band Vale. Professor Arcione, foi meu professor na faculdade, tem um pouquinho de culpa nisso tudo. Professor Arcione, da Universidade de Taubaté, foi professor lá por muito tempo, é da APAI, enfim, tem uma história aí muito bacana. Um abraço a ele, viu, Carlos? Encontrei-me com ele ontem à tarde na Unimed em Taubaté, estava falando lá que nos ouve, nos acompanha, como presidente da APAI, desenvolvendo um ótimo trabalho em Taubaté. E à noite falou assim que o São Paulo ganharia fácil do Santos, o que não aconteceu, né? Um abraço para ele. Ele não esperava que o Santos ia jogar um pouquinho de bola para segurar o São Paulo, sair na frente, tomar o empate. 1-1 foi o resultado do Sansão na Vila Belmiro ontem. A torcida já acabou a paciência, viu, Carmo? O Santos não ganha há um mês, são 8 jogos sem vitória. A diretoria mantém o Vozvoga, eu estou achando até tempo demais pelo futebol brasileiro, mantém o Vozvoga, né? E eu acho que vai passar pela classificação no Paulista. Se o Santos com 2 vitórias deve classificar em 8º, ganhar do Noroeste, ganhar do Velo Clube, deve chegar aí à 8ª vaga e classificar. Se não classificar, ou se tiver um revés contra o Noroeste, que daí passa a ter um jogo decisivo contra o Velo, talvez não aguente não. Tá feia a coisa lá, sem Neymar, 1-0, gol do Zé Rafael, o Caleri empatou para o São Paulo, 1-1 no clássico Sansão, meu querido Antônio Carlos. Você viu o jogo ou não? Não vi não. Nem os gols até agora. Esse Antônio Carmo tá atrasado, acordou tarde. Olha, o Flamengo empatou com o Internacional de Porto Alegre por 1-1 no Maracanã, o Red Bull ganhou do Galo, 1-0. Esse Galo, avisa lá nas Alterosas que Sampaoli... O que o Padre Quevedo diria do Sampaoli? Não é, Antônio Carmo? É uma grande mentira. Que maravilha. Remo e Mirassol, 2-2 no Mangueirão. O Remo saiu na frente, 2-0. Se Mirassol 2-0. Empatou 2-2 e 2 grandes goleadas. O Palmeiras teve vida fácil ontem na Arena Barueri, ou transformou-a numa noite fácil, ao passar pelo Vitória por 5-1. Fez 3-0 no primeiro tempo, fora o baile, jogou muito mais. O Vitória do Jair Ventura mostra que vai simplesmente, como ano passado, lutar para não cair. O Grêmio, olha o Grêmio aí, Antônio Carmo, goleou o Botafogo do Rio de Janeiro por 5-3, vitória maiúscula, e esse Botafogo aí precisa ver que banda quer tocar esse ano. É uma no cravo, outra na ferradura. Vamos falar primeiro dos jogos de ontem, depois a gente fala dos de hoje. O Flamengo ainda não estreou em 2026, a torcida está esperando a estreia do grande, do imbatível Flamengo, que ontem teve Lucas Paquetá como falso ponta-direita, caindo mais pelo meio, fazendo uma função diferente. O Flamengo não teve o Jorginho, acho que entrou o De La Cruz lá de volante. O Inter foi melhor, né? O Inter teve chance de matar o jogo, segundo tempo, Carboneiro, perdeu o gol. O Inter poderia ter feito 2-0 ali e pronto, resolvia a questão. E tinha feito 1-0 já com o Borré no primeiro tempo. Tomou um empate, o Flamengo não mostrou forças, até agora não está jogando. Um time mais ofensivo, como gosta de jogar o Felipe Luiz, mas muito aberto e tomando muitos gols, né? E por isso não está jogando. Já não ganha 4 jogos aí no ano de 2. E somam três torneios diferentes, né? Campeonato Brasileiro, Campeonato Carioca e teve a Supercopa.
Então não está bem o Flamengo. O Inter, que tinha estreado com derrota em casa para o Atlético Paranaense, recupera-se. Empatar com o Flamengo no Maracanã para o visitante sempre é um bom resultado. Esse Red Bull que é a grande surpresa do campeonato, Nicolini. Lidera o Brasileirão com 2 vitórias, ontem ganhou do Atlético Mineiro 1-0, já tinha vencido 1-0 fora de casa o Coritiba, então tá aí, com o Wagner Mancini, que não é técnico de botar time lá em cima no campeonato, sempre lutar para não cair, é uma diferença agora. E no Paulistão também está praticamente classificado, né, e vai entrar na reta final do torneio. O Mirassol, né, que não se entrega, perdia para o Remo por 2-0, foi lá para o fim do jogo, já perto de terminar a partida, foi buscar 2 gols e empatar o jogo. Ruim para o Remo, obviamente, que, a exemplo do Vitória que você citou, Nicolini, joga o campeonato apenas para não cair. Mas não sei não, o time do Remo é um time limitado, vamos ver se consegue alguma coisa aí, o time do Osório, né, ver se faz alguma coisa no campeonato. Por fim, né, os jogos chamaram atenção aqui para nós, o Santos e o São Paulo no 1-1, o Santos abriu a contagem, mas mesmo assim, no intervalo, a torcida protestou, teve uma torcida organizada lá que não se manifestou durante o primeiro tempo. O pessoal está bravo, quer a saída do Alexandre Matos, do Marcelo Teixeira, quer que saia todo mundo ali da diretoria da Vila Belmiro. Também não é assim, vamos ver o que o Santos consegue fazer, vive um péssimo momento, começa muito mal a temporada 2026. São Paulo, que, né, ficou um tempo ruim aí, conseguiu 2 vitórias seguidas, agora o empate contra o Santos, que é exemplo do que eu disse do Inter no Maracanã. Para o São Paulo é muito melhor empatar na Vila do que para o mandante Santos, mas é um resultado normal para qualquer um, é clássico, e como já dizia o poeta Jardel, clássico é clássico e vice-versa em qualquer lugar, né? O Palmeiras aí sim, ontem jogou bola, não tinha jogado, com exceção de uma parte contra o São Paulo, quando foi muito bem, 5-1 no Vitória, com o time que hoje é o titular, com o Andréas Pereira fazendo uma grande partida, com o Flávio Lopes jogando bem, a zaga se reencontrando e uma goleada tranquila para dar moral para pegar o Corinthians domingo fora de casa pelo Campeonato Paulista. Estava precisando de um jogo desse Palmeiras para ver se isso não foi apenas, né, o sonho de uma noite de verão, ou se realmente o time se acertou agora e poderá jogar dessa maneira, seguindo o campeonato, mostrando que tem competência, devem chegar 2 ou 3 jogadores para deixar o time mais encorpado. Mas foi uma vitória realmente de qualidade ontem, boa do Palmeiras. E Grêmio e Botafogo, o maior jogo do campeonato até agora. Botafogo, isso que você falou, o que é? Protagonizou, né, as 2 partidas mais interessantes. Na primeira rodada, sapecou 4-0 no Cruzeiro. E deu um show de bola. E ontem fez 1-0, tomou empate, fez 2-1 e foi para o intervalo ganhando na Arena do Grêmio. Mas no segundo tempo, o Carlos Vinícius, inspiradíssimo, esse centroavante que está no Grêmio desde o ano passado, rapaz, foi lá, fez 3 gols, o Grêmio virou para 5-2, tomou 5-3 no final, mas uma vitória consistente, bonita, uma grande virada, e o Botafogo realmente fica preocupado. O que aconteceu, né? Grande 4-0. Do Cruzeiro, vem aqui, faz 2-1 no primeiro tempo e toma uma virada dessa, mérito do Grêmio, realmente erros do Botafogo foram os fatores preponderantes. Mas o Grêmio conseguiu uma bela recuperação, pois havia estreado com derrota para o Fluminense. É o campeonato que está só no começo, tem muita coisa para acontecer, Nicolini. É isso, vamos acompanhar o Campeonato Brasileiro, sua segunda rodada. Tem sequência hoje, meu querido Antônio Campos, com Bahia e Fluminense, clássico tricolor na Boa Terra. O Vasco recebe a Chapecoense em São Januário e o pessoal já está ficando injuriado com o Diniz lá. Tem prazo de validade, né? É sempre assim. E tem Cruzeiro e Coritiba no Mineirão, meu querido Antônio Campos. O Cruzeiro do Tite, que tomou a traulicada na estreia e hoje não tem desculpa. Tem que ganhar. Mas mais do que isso, o Cruzeiro precisa mostrar a bolinha que não tá jogando, né, Antônio Carlos? Nada, né? Ainda, com Gerson e companhia. E terá o Cássio no gol ou não? Né? A gente até não comentou aqui, domingo o Cruzeiro ganhou do Betinho por 1-0, um gol lá no finalzinho, e o jogo rolando, o Cássio chegou no juiz e falou, para o jogo. E eu não tenho condição, eu tenho que correr. Saiu correndo pro vestiário e ficou uma equipe esperando ele voltar lá. Teve um piripiri lá e teve que correr pro vestiário, voltou, tava, né, suando frio, assim, voltou melhor, foi pro gol. Até mais leve. Ficou
Voltou pro... E hoje ele falou, não tem nem liberdade para ir no banheiro mais, tem que ficar uma câmera me acompanhando aqui. Saiu correndo, mas voltou pro jogo. Acho que hoje ele já vai melhor para a peleja aí contra o Coritiba, que também é outro time que tem que tomar cuidado para se perde hoje, começa com 2 derrotas. E o Cruzeiro sabe vencer. Aliás, 2 perderam na estreia, né? Coritiba em casa, o Cruzeiro tomou a goleada contra o Botafogo, precisando de recuperação, e claro que jogando no Mineirão a torcida vai cobrar, já teve cobranças em cima do Tite, e aí vamos ver o que vai acontecer. O Cruzeiro precisa vencer esse jogo. Bahia e Fluminense, Nicolini, o Bahia é o time que só ganhou até agora no ano, né? E o Fluminense fazendo grande campanha no campeonato estadual, ganhou do Flamengo, aquela coisa toda, já está classificado. E começou também o Brasileirão vencendo. Ambos venceram, né? O Bahia bateu o Corinthians na Vila Belmiro e o Fluminense ganhou do Grêmio. Esse duelo de tricolores. E o Vasco com a torcida cobrando, achando ruim hoje, que o Diniz trata de ganhar esse jogo aí, para de xingar os seus jogadores e faz o time jogar bola. É isso, vamos acompanhar os jogos de hoje. Atlético Paranaense Corinthians, remarcado para 19 de fevereiro, depois do Carnaval, né? Tem esse jogo para acertar a tabela do Brasileirão. Tem os acertos aí que estão rolando, que teve a Supercopa, e aí teve que parar a rodada, e o pessoal agora vai acertando o campeonato, porque o Corinthians hoje, Antônio Carmo, para a audiência do Pedrinho Coralli e do Thales na estrada, sempre ligados na gente, pega o Capivariano, e aí não é campeonato brasileiro, porque o Capivariano jamais disputou o campeonato brasileiro da divisão principal, não sei nem se das inferiores, né? É campeonato paulista para acertar a rodada do fim de semana, meu querido Antônio Carmo. E o Corinthians já afirmou que vai de misto quente, vai com o time aí reserva para enfrentar o Capivariano na Neoquímica Arena. Tentando vencer, somar mais 3 pontos para já encaminhar a classificação. É muito jogo, Antônio Carmo. Quem não tiver elenco vai sofrer, porque é muito jogo. E o Capivariano quer pelo menos um pontinho aí para nas 2 partidas não ficar muito preocupado quanto ao rebaixamento. Se perder hoje, fica com 7 pontos, faltando 2 rodadas, pode ver a situação se complicar. Vamos ver esse jogo, hein, Carmo? O Corinthians, Nicolini, a gente comentou sobre a beleza do título que foi contra o Flamengo domingo, e ela tem que ser mais valorizada, porque vários jogadores sofreram uma virose ali no começo. O Garro, no domingo pela manhã, já concentrado lá em Brasília, foi procurar o médico, não conseguia caminhar direito, estava ruim. O time inteiro teve vários jogadores do time que tiveram um problema na sexta, no sábado, e mesmo assim o Corinthians ganhou do Flamengo. Então, o Dorival dá folga para vários jogadores, hoje contra o Capivariano, convenhamos, e com todo o respeito que o Capivariano merece, né? O Corinthians ali com um time misto quente ganha o jogo e vai pular para 11 pontos, vai colar ali no Guarani, ficar pertinho de Red Bull e Palmeiras, na cola do Novo Horizontino, o único classificado até agora. É jogo também para praticamente garantir a classificação do Corinthians, que poupa também os jogadores, obviamente, porque domingo tem o derby, né, famoso, e será na casa corintiana, e aí como se costuma dizer no Clássico do Vale, São José de Taubaté, no Grenal, Corinthians e Palmeiras é um campeonato à parte. Você ganhou o clássico, você ganhou o jogo, você já tem uma tranquilidade a mais para seguir na competição. Então isso vai ocorrer com o Corinthians. Você falou aí do Pedro Coralli, que é o mais jovem dos Golden Boys, deve estar aí preparando a casa para o show dos Golden Boys, do qual ele participa. Família do Pedro Coralli, se você colocar todos eles e falar, chegaram os Golden Boys, tá bom demais. Pessoal, é perfeito, é igualzinho. Ele é alguém na multidão, meu querido Antônio Carlos. Isso aí, muito bom. De Pedrinho. Boa. É gente que ouve a gente. Olha, você falou em clássico, tem clássico amanhã, hein? Ingressos sendo vendidos já em Taubaté e em São José dos Campos. Taubaté e São José amanhã, 7h30. O jogo é 7h30 da noite no Joaquinzão, meu querido Antônio Carlos. Se esperava aí a chegada de reforços, principalmente para os lados do Taubaté, apenas a troca do técnico. Fael Júnior trabalha desde terça-feira com o grupo. Pelos lados do São José, o Jorge Castilho vai trabalhando, tem uma vaga para contratar, nada por enquanto. O que dizem é que tá difícil achar jogadorzada boa no mercado, viu, Antônio Carlos?
A Série A2, né, quando a gente fala campeonato difícil, ele é difícil mesmo, pela tradição, história, camisa, peso dos clubes participantes, né, que você pega tantos clubes aí que tem uma história extraordinária, não só hoje já no interior de São Paulo, mas alguns já com tradição em campeonatos brasileiros, e aí não é fácil para a Série A2 arrumar jogador por conta de salário, aquela coisa toda, e muitos times não têm um calendário o ano inteiro. Aí o Taubaté, por exemplo, não sabe nem se vai jogar a Copa Paulista no segundo semestre. O São José já acenou com essa possibilidade. Mas o Copa Paulista você reduz o salário do jogador, você não aumenta, então é uma dificuldade para poder montar um time competitivo. Tem que ter dinheiro, e isso não está sobrando aí para os clubes, não. O São José inscreveu 25 jogadores, tem uma vaga, tem um limite de data aí daqui a pouco para fechar essa inscrição, e depois o clube classificado, entre os 8, pode trocar 4 jogadores. O Taubaté inscreveu 23, ele tem mais 3 vagas, corre atrás sim de reforço, mas não está fácil de conseguir não, como você salientou, porque interessa agora a preocupação toda a atenção voltada para amanhã, 7h30 da noite, no Joaquinzão, para o Clássico do Vale de número 75 da Era Profissional, um jogo que promete realmente ser muito tenso, não acredito assim num jogo de muitos gols e tal, vamos ver o que vai acontecer. Os últimos jogos têm mostrado isso. E é uma partida tensa para ambos os lados, para o Taubaté que joga em casa, está na zona de rebaixamento, para o São José que tem uma classificação abaixo do G8, e o Taubaté, o São José, ele tem agora, depois do Taubaté na sequência, jogos, dos 7 jogos que faltarão, a maioria contra times que está na parte de cima da tabela. Então, ficará mais difícil também a vida do São José. Vamos ver. Vamos acompanhar, meu querido Antônio Carmo. Alô, torcedor do Burro, torcedor da Águia. O torcedor da Águia compra ingresso na loja da Águia em São José. O torcedor do Burro compra nas Astrás, compra na loja do Burro e na sexta-feira, amanhã, portanto, à tarde, nas bilheterias do Joaquinzão. Meu querido Antônio Carmo. E que aconteça, olha, o São Nicolino, José... só um detalhe. Pois não. Você me permite, só um detalhe, que aconteça o que aconteceu em todos os outros jogos desde 2024, né? Um clássico 2024 em Taubaté, o ano passado 5 clássicos e não tivemos nenhum problema de briga de torcida, aquela coisa, tanto no Joaquinzão como no Martins Pereira, sempre com a paz que a gente prega aqui, obviamente, o torcedor vai ir para torcer, não para brigar. Não, e mais do que isso, né? Polícia vai pegando jeito, né, Antônio Carmo? O uso do cachimbo entorta a boca, né? Então a polícia já tem um esquema, deve se repetir, quem vai no estádio já sabe, a torcida do São José chega por um lado, fica isolada, sai depois, etc e tal. Então é isso. O torcedor do Taubaté chega pela frente do estádio, não tem erro, ali pela Avenida do Povo, pela John Kennedy, entra por ali, ou pelas sociais, ou pela geral. O pessoal do São José entra lá por trás e segue lá pelota. Vamos torcer para que o policiamento garanta a segurança, faz um trabalho muito sério, muito bacana, comandado aí pelo Coronel Alves, que nos acompanha toda a manhã. Então, a expectativa é de tranquilidade, meu querido Antônio Carmo, e assim que tem que ser, e que o torcedor também vá com o espírito desarmado para não dar trabalho para a polícia. Claro. Provocações dentro de campo, aquela coisa toda, aquilo que se falava antigamente é canja de galinha, arruma outro time para jogar com a nossa linha, né? Era 3, assim, pronto. 4, 5 mil. E assim, vai estar bom demais, né? E vamos pro jogo, respeito ao adversário, brigando, ali na hora brincadeiras, provocações, mas antes e depois, né, com tranquilidade na chegada e na saída. Muito bom. São José e Fortaleza ontem no NBB, em vitória pro São José. E esse São José tá impossível no basquete esse ano, hein, Antônio Carmo? Ontem o jogo era daquele jogo em que o São José era bem favorito, Nicolino. O Fortaleza ocupa a vice-lanterna do campeonato, não está nada bem, e o São José aproveitou esse fator, tem um melhor time, ganhou com folga, continua na 7ª colocação do campeonato, hoje descansa e amanhã recebe o Unifacisa, que aí está numa classificação melhor, o time paraibano, né? Ontem, 97-82, é isso, né? 15 pontos de vantagem a partida lá. O que ontem chamou a atenção foi a pancada que o Flamengo tomou do Pato, 84-53. Acredito que o Flamengo não tenha jogado com o time completo, porque estava jogando aí também a Liga das Américas, o Campeonato Sul-Americano. Com o Mirim, né?
Deve ser. O efeito do futebol está passando para o basquete também, né? O Flamengo, que está liderando o campeonato do NBB, mas uma derrota de ontem é assustadora. Tanto é que ele caiu para segundo lugar, tem 4 derrotas junto com o Minas e o Pinheiros, mas o Pinheiros hoje é o líder do campeonato. São José é o 7º colocado em 24 jogos, tem 15 vitórias e 9 derrotas. E amanhã, 19h30, de volta ao Lineu de Moura contra o Unifacisa, que hoje é o 9º colocado, 2 posições atrás do time josense. Aí é jogo pau a pau, boa sorte para os meninos de São José. Para fechar hoje o bate-papo, Antônio Carlos, só queria levantar um assunto aí que já está em alta há algumas semanas, eu queria ouvi-lo sobre isso. É sobre o Endrick, jogador que circulou pela seleção brasileira, jovem atleta revelado pelo Palmeiras, que está na Europa, foi para a Europa, deu água, deu tudo errado no Real Madrid, chegou como uma promessa, pouco jogou, pouco fez, perdeu chance na seleção, não tem previsão hoje de ir para a Copa do Mundo, mas ele foi para o Lyon da França, e lá só não está fazendo chover, jogo sim, outro também, já tem aí uma meia dúzia de partidas, ele vem arrebentando, parece que o treinador acertou o jeito dele jogar e ele voltou a ter a alegria de jogar, porque tem isso também, o jogador tem que estar, para falar bem no popular, com tesão de jogar bola, e parece que ele reencontrou Antônio Carmo. O Endrick pode ajudar o Brasil nesse ano de Copa, não? Como é que você vê essa redenção desse menino aí que parecia ser mais um que ia bater e voltar para jogar a Série A2 em 2028? Eu penso que sim, Nicolinho. Ele fez 5 jogos, 5 gols. Ontem fez um gol espetacular, daquele jeito dele, que ele é muito forte, carregando a bola, finalizando da entrada da área, na vitória do Lyon na Copa da França, classificando o time do Lyon para a próxima etapa da competição. Você, até outro dia a gente falava que você não acredita muito no futebol dele, eu acredito. Eu acho que o Endrick é sim um jogador diferenciado, assim como o Estevão. São estilos diferentes, né? O Endrick mais forte. E aí deu azar, ele foi para um Real Madrid que tem Mbappé, que já tem o Rodrigo. Eu acho que o Endrick joga mais do que o Rodrigo, minha opinião, só que o Rodrigo já está no Real Madrid estabilizado. Ele já está lá 3, 4 anos. Chegou outro garoto, eu não vou dar chance para esse moleque, não, senão ele toma o meu lugar. E aí tem tudo isso, aí tem o Mbappé, o Vini Júnior, sei mais quem e tal, e aquele garoto que foi da Argentina para lá, e aí tudo isso, e foi perdendo espaço, né? E com o Xabi Alonso, que estava lá também, você vê que a coisa estava feia, ninguém estava conseguindo jogar. Saiu, e ele tinha saído antes, agora pode ser que o novo técnico que está lá aproveitasse melhor. E para ele tem sido uma boa, ele foi orientado aí por pessoas, né, mais tranquilas. Não está dando aqui no Real Madrid, você vai ficar aqui escondido, vá para o Lyon, que é um bom time, talvez o segundo hoje da França, né? Logicamente o PSG está num patamar acima de todo mundo, e está fazendo um ótimo trabalho, e está sendo muito elogiado pela imprensa europeia, chamando a atenção. Acho que nessa mediocridade que temos no futebol brasileiro, dos jogadores que vão para a seleção, de João Pedro, de Evanilson, de Richarlison, de Matheus Cunhas e tal, ele tem bola para entrar aí nesse meio, sim. E tanto é que quando ele surgiu ali no Palmeiras ainda, né, novinho, era na época do Dorival Júnior, foi para a seleção, fez gol contra a Inglaterra na Inglaterra, fez gol contra a Espanha na Espanha, ele mostrou o valor. Só que depois, escondido no Real Madrid, como é que o técnico vai falar? Vou convocar o Endrick. Mas ele vai 2 meses que não joga, ele só está treinando, está gordo, até engordou 2 quilos aqui, né? Aí não tem como convocar. Agora o técnico já pode convocar, fala, opa, aquele rapaz é bom, e com esse ataque que eu tenho aqui, com esses, né, essa rapaziada aqui que não vai me dar o título, vou trazer ele para fazer algum teste. Este ano tem aí 2 ou 3 amistosos, em continuando assim lá, sem dúvida alguma ele vai para a seleção de volta. Vamos acompanhar, Antônio Carmo falou daqui, avalizou, você ouviu daí. Muito obrigado, Antônio Carmo, por mais uma quinta-feira. Amanhã a gente volta. É dia de clássico, Antônio Carmo. Vamos falar muito de Taubaté e São José aqui no Bate-Papo. Grande abraço para você. O São José aqui não terá Darcy Ademir Gonçalves na zaga, mas o Taubaté também não terá Toninho Tânio e o Éder Tânio, atuando aí os irmãos Tânio, com o seu grande time, com a sua grande camisa. Nicolino começou a Olimpíada de Inverno na Itália, e já começou o torneio de curling, acho que é isso. É a bocha deles, ela no gelo, é muito bacana, viu, Nicolino? É um jogo envolvente, que a gente acaba acompanhando. Não, bocha é mais legal.
Bocha e malha que tem aqui no Vale Pachuchu é muito mais legal. Os caras ficam passando aquele paninho no disquinho, Antônio Carlos. Parece que tá encerando o chão, né? Campeonato de enceramento de chão, Antônio Carlos. Parece, não, mas parece aquela bola deles, o quê? Parece um bully, né? É grande, vão fazer café grandão assim, então os caras vão. Rapaz, os caras levam a sério, viu? É muito divertido acompanhar. Depois dessa, vamos embora, né? Abraço, Cláudio Nicolini, para você, para os amigos todos que nos honram com audiência aqui no Bate-Papo Esportivo. Ótima quinta-feira, gente. Até mais. Agora 8 horas e 42 minutos. Vamos saber então como estão as